Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai explorar um tema que eu acho que todo mundo se identifica, É, entender as pessoas, né? Quem né? nunca se perguntou por que as pessoas agem do jeito que agem? O que você acha que se passa por trás das atitudes delas, das palavras, das escolhas? É verdade. É nesse mistério que a gente vai mergulhar hoje, Hum. e para nos guiar nessa jornada, a gente vai ter como bússola o livro Entendendo as Pessoas, do Larry Crabb. Pô, Ao longo da conversa, eu convido vocês a pensar nas suas próprias experiências e ver se as ideias do Crab fazem sentido para vocês também. legal. E já sabem, né? Curtem, sigam o canal, ativem as notificações. Isso. Compartilhem esse episódio com os amigos. Importante. Deixem sugestões de livros nos comentários. Isso ajuda muito o canal a crescer. É verdade, o Crabbe nos convida a uma viagem fascinante pelo labirinto da mente humana, né? Sim. Ele vai além das explicações superficiais e nos leva a uma análise profunda da nossa natureza com base em princípios bíblicos. Exatamente. E para começar, ele apresenta 3 modelos básicos para entendermos as pessoas. O modelo dinâmico, o modelo moral e o modelo relacional. O Então, que você acha mais interessante sobre esses modelos? o que me chama atenção é como eles nos oferecem lentes diferentes para enxergar o comportamento humano. O modelo dinâmico, por exemplo, nos mostra como as experiências da infância moldam quem somos hoje mesmo, que a gente não perceba. Hum. É como se o nosso passado fosse um rio subterrâneo influenciando a correnteza da nossa vida presente. Nossa, que legal essa metáfora do rio subterrâneo. Faz muito sentido. É. E o modelo moral? O que você destaca nele? Bom, enquanto o modelo dinâmico foca nas causas, o modelo moral enfatiza a responsabilidade. Ele nos lembra que, por mais que o passado nos influencie, temos o poder de escolher, de tomar as rédeas da nossa vida e sermos autores da nossa história. É como se o modelo moral dissesse assim: ok, o passado te trouxe até aqui, mas agora o futuro está em suas mãos. Exatamente. E, por fim, temos o modelo relacional, que coloca os relacionamentos como chave para entender o comportamento. A ideia é que a forma como nos relacionamos com os outros desde a infância impacta profundamente quem somos e como agimos. Ou seja, para entender uma pessoa, a gente precisa olhar para a teia de relacionamentos que envolve, né? Para as conexões que a moldaram ao longo da vida. Uhum. E aí? Qual modelo te parece mais convincente? Olha, é difícil dizer, cada um deles tem sua força, sua maneira de iluminar a complexidade humana. É, Talvez a chave seja usar os 3 modelos em conjunto como peças de um quebra-cabeça que, juntas, formam uma imagem mais completa. concordo. É justamente essa complexidade que o Crabbe explora com maestria. E ele faz isso a partir de uma perspectiva cristã, usando a Bíblia como base para entender a natureza humana. Sim. Ele usa 2 conceitos bíblicos que são chave para a sua análise: Quais? a imagem de Deus e a queda. Começando pela imagem de Deus, o que isso significa na prática? Significa que cada ser humano, independentemente de suas ações ou crenças, carrega dentro de si um reflexo da divindade. É como se a gente tivesse uma centelha do Criador, uma capacidade inata para o amor, a criatividade e a beleza. É. É o que nos torna únicos e nos confere dignidade. Uma herança poderosa, né? Mas e a queda? Como ela entra nesse cenário? A queda representa a ruptura, a entrada do pecado no mundo, manchando a imagem perfeita de Deus em nós. É a partir daí que surgem os conflitos internos, a tendência ao egoísmo, a dificuldade em amar e se conectar. Então, de um lado, a gente tem a imagem de Deus que nos impulsiona para o bem, para o amor. Isso. E do outro lado, a queda que nos arrasta para o egoísmo, para a ruptura. Essa tensão está presente em cada um de nós. Né? Com certeza. Hum. É como se a gente carregasse dentro de nós um anjo e um demônio lutando pelo controle, e essa batalha interna se reflete em nossas ações, pensamentos e emoções. Para ilustrar essa complexidade, o Crabbe usa a metáfora dos círculos que apresentam diferentes aspectos da nossa personalidade. Ele fala de 4 círculos, certo? Isso mesmo. Quais são? O círculo pessoal, o círculo racional, o círculo volitivo e o círculo emocional. Cada um deles representa uma dimensão da nossa experiência humana, e juntos eles formam um mapa fascinante da nossa psique. Vamos começar pelo círculo pessoal, que parece ser o mais fundamental. O que ele representa? Ele representa a nossa essência, o nosso núcleo. É ali que residem os nossos anseios mais profundos, a nossa busca por significado, por conexão, por amor. Sim. É a sede de sermos amados e valorizados pelo que somos, de sentirmos que a nossa vida tem um propósito. Todos nós temos essa sede, né? Ah, Essa necessidade de sentir que a nossa existência importa, que a nossa história tem valor. exatamente. E o Crabbe usa uma analogia bem forte
para ilustrar essa busca por significância. Uau. Ele pede para a gente imaginar um funeral onde o orador descreve a nossa vida como pegadas na areia que com o tempo serão apagadas pelas ondas. Como você se sentiria ao ouvir isso? Nossa, que imagem. Me deu um aperto no peito só de imaginar. Acho que eu me sentia vazio e insignificante, como se a minha vida não tivesse deixado nenhuma marca no mundo. Pois é justamente essa sensação de vazio que o Crabbe quer que a gente reconheça. É o eco da nossa sede por algo que transcende a efemeridade da vida, por algo que dê sentido à nossa existência. E como a gente lida com essa sede? Como a gente busca preencher esse vazio? De diferentes maneiras. É. Alguns buscam no sucesso profissional, outros na riqueza material, outros nos relacionamentos, outros no prazer. Mas o Crabbe argumenta que a verdadeira fonte de significância está em algo muito maior do que nós mesmos. Em Deus, você quer dizer. Exatamente. É em Deus que encontramos a resposta para a nossa busca por significado, por amor, por pertencimento. É em Deus que a nossa sede é saciada e a nossa vida encontra o seu verdadeiro propósito. E essa busca por Deus, por significado, se manifesta nos outros ciclos da nossa personalidade. Com certeza. O círculo pessoal com sua sede por significância influencia os demais círculos, moldando a forma como pensamos, sentimos e agimos. Interessante. E é justamente essa interação entre os círculos que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Tô curioso para ver como esses círculos se conectam e influenciam uns aos outros. Sim. E vocês, fiquem ligados porque na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais na complexidade do ser humano. Isso é? Até lá. Até mais. Na primeira parte, a gente explorou os 3 modelos que o Crabbe usa para entender as pessoas. O dinâmico moral e o relacional. Sim. E vimos também como a visão bíblica, a imagem de Deus e a queda moldam a perspectiva dele. Isso mesmo. E para visualizar essa complexidade, ele usa a metáfora dos 4 círculos. Mas, que são pessoa racional, volitivo e emocional. A gente é boa a última parte falando da sede por significância que reside no círculo pessoal. Mas como essa sede se manifesta nos outros círculos? É como se essa busca por significado fosse a energia que move os outros círculos. Por exemplo, no círculo racional, essa busca se traduz na forma como a gente constrói a nossa visão de mundo, as nossas crenças, os nossos valores. Ou seja, a gente busca interpretar a realidade de uma forma que nos dê segurança, que nos ajude a encontrar o nosso lugar no mundo. Exatamente. E essa busca por significado também influencia o círculo volitivo, a nossa capacidade de fazer escolhas. Mas como assim? A gente não escolhe simplesmente com base na lógica, na razão. Claro que a razão tem um papel importante, mas as nossas escolhas também são guiadas por essa busca profunda por significância. A gente tende a escolher aquilo que acredita que vai nos trazer mais valor, mais reconhecimento, mais sentido para a vida. Então, mesmo quando a gente não tem consciência disso, essa sede por significância está ali ditando as nossas decisões. Muitas vezes sim. E é por isso que o Crabbe nos desafia a sermos mais conscientes das nossas motivações. A questionar por que fazemos o que fazemos. Faz sentido. E o ciclo emocional? Como a gente se conecta com as nossas emoções a partir dessa busca por significância. As emoções são como um termômetro que nos indica como estamos em relação a essa busca. Se a gente se sente amado, valorizado, conectado a algo maior do que nós mesmos, tendemos a experimentar emoções positivas como alegria, paz, gratidão. Mas se quando essa sede não está sendo saciada, quando a gente se sente vazio e insignificante, É verdade. as emoções negativas tomam conta. Tristeza, medo, raiva, frustração. E é importante prestar atenção a essas emoções porque elas podem ser um sinal de que algo não vai bem. Ou seja, as emoções não são inimigas a serem combatidas, mas sim mensageiras que nos trazem informações importantes sobre nós mesmos. Exatamente. E o Crabbe nos ensina a colher as nossas emoções, a compreendê-las, a usá-las como um guia para o autoconhecimento. Ele faz uma distinção interessante entre emoções construtivas e destrutivas. Lembra que você mencionou isso na primeira parte? Ok. Explica melhor essa diferença. As emoções construtivas, mesmo as negativas, nos impulsionam para o crescimento. Elas nos motivam a mudar, a buscar soluções, a fortalecer os nossos relacionamentos. Por exemplo, a tristeza por um erro que a gente cometeu pode nos levar a pedir perdão, a reparar o dano a aprender com a experiência. Exatamente. Já as emoções destrutivas nos paralisam, nos aprisionam em padrões de comportamento negativos. É como a raiva que nos leva a agredir verbalmente alguém ou o medo que nos impede de correr riscos e realizar os nossos sonhos. Isso mesmo. O desafio é aprender a identificar a raiz das nossas emoções e a direcioná-las para um caminho construtivo. E o Crabbe nos dá ferramentas para fazer isso, para usar as nossas emoções a favor do nosso crescimento. Legal.
Então a gente viu como a sede por significância que reside no círculo pessoal influencia os outros círculos. E a grande questão que fica é como a gente sacia essa sede? Como a gente encontra o verdadeiro significado para a vida? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o Crabb nos apresenta uma resposta que pode parecer paradoxal. Que resposta é essa? Tô curiosa. Ele diz que a gente encontra o verdadeiro significado para a vida quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus. Mas como assim? A gente não busca significância justamente para se sentir mais independente, mais forte, mais capaz. É aí que dá o paradoxo. A gente tende a associar a força com a autossuficiência, com a capacidade de dar conta de tudo sozinho. Mas o Crabb argumenta que a verdadeira força está em reconhecer a nossa fragilidade, a nossa necessidade de Deus. É como se a gente dissesse, ok, eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Exatamente. É nesse reconhecimento da nossa limitação que a gente se abre para a ação de Deus em nossa vida. É quando a gente se humilha e se coloca nas mãos dele, que a gente se experimenta a verdadeira força, a verdadeira paz, a verdadeira significância. Ou seja, a gente encontra plenitude quando a gente se esvazia de si mesmo, quando a gente reconhece que a fonte de toda a vida, de todo o amor, de todo o significado, está em Deus. É isso mesmo. E é nesse ponto que o Crabb nos leva para um nível ainda mais profundo de compreensão da natureza humana. Ele nos convida a repensar a nossa busca por controle, a abraçar a nossa vulnerabilidade e a confiar no amor de Deus. É como se a gente finalmente se libertasse da ilusão de que a gente tem o controle de tudo e se entregasse àquele que realmente sabe o que é melhor para nós. Exatamente. E essa entrega, essa confiança em Deus é o caminho para a verdadeira maturidade. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente cultiva essa dependência de Deus no dia a dia? É o que vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem com a gente. Beleza. Na última parte, a gente mergulhou fundo na ideia de que a busca por significância impacta todos os aspectos da nossa personalidade. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas emoções. E a grande questão que ficou no ar é como a gente sacia essa sede. Como a gente encontra a verdadeira paz e o propósito que tanto buscamos. Né? E a resposta do Crabb pode parecer contraintuitiva à primeira vista. É reconhecendo a nossa dependência de Deus. A gente costuma associar força à autossuficiência, né? Sim. Mas ele argumenta que a verdadeira força, a verdadeira liberdade está em reconhecer a nossa fragilidade e nos entregarmos aos cuidados de Deus. É como se a gente finalmente largasse as rédeas, né? Admitindo que a gente não controla tudo, que a gente não é autossuficiente. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como cultivar essa dependência de Deus de forma real e transformadora? O primeiro passo é a honestidade. A gente precisa ser honesto consigo mesmo, reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, as nossas inseguranças. É olhar para dentro sem medo, com a disposição de encarar quem realmente somos. E esse processo de autoconhecimento pode ser doloroso, mas é libertador. É como se a gente tirasse as máscaras, né? Deixasse de lado as poses e se mostrasse vulnerável tanto para nós mesmos quanto para Deus. Exatamente. É nessa vulnerabilidade que a gente encontra a verdadeira força. Porque quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente abre espaço para a força de Deus agir em nós. É como se a gente dissesse, Senhor, eu não consigo sozinho. Preciso dessa ajuda da sua graça, do seu amor. É aí que transformação acontece. Porque quando a gente se esvazia de si mesmo, quando a gente para de tentar controlar tudo, a gente se abre para a ação de Deus em nossa vida. E é Ele que nos preenche com a sua paz, com a sua alegria, com o seu propósito. Mas essa entrega não é um evento único, né? É um processo diário, uma escolha constante de confiar em Deus, de buscá-lo em cada passo que a gente dá. Com certeza é um caminho que exige disciplina, perseverança e principalmente humildade. Humildade de reconhecer que a gente precisa de Deus a cada instante, que sem Ele a gente nada pode fazer. E como a gente sabe que a gente está no caminho certo? Que essa dependência de Deus está realmente transformando a nossa vida. O Crabb nos diz que o fruto dessa dependência é o amor. O amor. O amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É quando a gente consegue amar sem esperar nada em troca, sem julgar, sem condenar. É quando a gente perdoa, se compadece, estende a mão para quem precisa. É o amor que se torna a nossa bússola, né? Guia as nossas ações, as nossas palavras, as nossas escolhas. Exatamente. E esse amor não vem da nossa força, mas da força de Deus agindo em nós. É a graça de Deus nos capacitando a amar como Ele nos ama. E quando esse amor se torna o centro da nossa vida, a gente finalmente encontra a paz, a alegria, o propósito que tanto buscamos. E assim a gente completa o ciclo. A gente começa com a sede
por significância. E essa sede nos leva a reconhecer a nossa dependência de Deus. E é nessa dependência que a gente encontra a verdadeira liberdade, a verdadeira força, o verdadeiro... É uma jornada fascinante, né? De descoberta, de transformação, de encontro consigo mesmo e com Deus. E que bom que a gente pode fazer essas jornadas juntos, né? Compartilhando nossas experiências, as nossas dúvidas, as nossas descobertas. Com certeza. E que esse mergulho nas ideias do Larry Crabb inspire a gente a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Sim. E a viver o amor de forma cada vez mais autêntica e transformadora. É isso aí. E a gente se encontra no próximo Mergulho Profundo aqui no Fé em Letras, com mais um tema para a gente aprender e refletir juntos. Até lá. Até mais.